Fala, galera do Tricolor Mundial! Se você é daqueles que treme nas bases só de ouvir o rugido da torcida no Morumbi ecoando como um trovão divino, que acorda de madrugada revivendo gols antológicos do Tricolor como se fossem orações pessoais e vive para ver o São Paulo dominar o planeta com a fúria de um Deus vingador, então prepara o coração, porque eu tenho aqui uma exclusiva que vai explodir sua alma de torcedor e fazer o mundo inteiro desabar em caos organizado. Mas antes, se você sangra vermelho, branco e preto como eu, aperte o like furiosamente agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma detonação como essa que eu vou soltar de primeira mão, quente como lava vulcânica, direto das fontes infalíveis do Globo Esporte, que acabou de vazamento há exatos 20 minutos em uma coletiva improvisada que pegou até os insiders de calças curtas. Uma notícia que está incendiando os estúdios, os bares lotados e as timelines das redes como um incêndio florestal incontrolável. Segure-se na cadeira porque isso não é futebol comum. Isso é o Big Bang do esporte rei, o renascimento do tricolor das cinzas para o trono eterno. E eu tô aqui, voz rouca de emoção, para te guiar por esse furacão até você implorar pelo Ancor. Meu Deus do céu, galera! Respirem fundo e segurem as lágrimas de glória misturadas com o suor do suspense, porque o que eu vou detonar agora no Tricolor Mundial News é uma erupção vulcânica que acabou de cobrir o universo do futebol com cinzas de drama e faíscas de triunfo. Uma bomba tão devastadora que os sismógrafos de Cotia devem estar surtando, os rivais se enterrando vivos em pânico existencial e os analistas do Globo Esporte reescrevendo manuais inteiros com mãos trêmulas de reverência, porque Lucas Moura detonou em uma coletiva bombástica. Ninguém no elenco quer a volta dele. Sim, você ouviu o trovão. Lucas Moura, o ídolo eterno do tricolor, o guerreiro que sangra as cores do São Paulo como ninguém, acabou de jogar uma granada no vestiário e no mundo inteiro ao declarar que o elenco inteiro rejeita a volta de um fantasma do passado. Mas esperem, galera, isso é o gancho para a reviravolta do século, porque essa volta que ninguém quer não é um pesadelo, é o pesadelo dos rivais, é o retorno triunfal de Oscar, sim, Oscar dos Santos Emboaba Júnior, o maestro chinês que conquistou o mundo e agora volta ao ninho tricolor como um deus exilado reclamando seu trono. Contratado pelo São Paulo em uma negociação que o Globo Esporte vazou em primeira mão como o roubo mais audacioso da história do futebol brasileiro. Uma saga que se desenrolou nos últimos 72 horas como um thriller de espionagem com toques de novela mexicana. E eu tô ofegante, coração disparado como um motor de Fórmula 1, para te contar cada sussurro sombrio, cada reviravolta sangrenta dessa epopeia que vai redefinir o destino do São Paulo para uma era de dominação absoluta, que fará os mundiais de outrora parecerem brincadeiras de criança. Porque isso não é uma simples volta, é a ressurreição de um titã, a maior contratação da década, quiçá do milênio. Um golpe celestial que veio para fazer o Morumbi tremer como nunca e os rivais implorarem por misericórdia. Segure o fôlego, porque o vendaval tá só soprando e eu vou te arrastar pelos abismos dessa história até o clímax, que vai te deixar de joelhos gritando glória eterna. Vamos aos números que, por trás, velam uma conspiração de genialidade cartolesca digna de um mestre do crime organizado, porque o São Paulo trouxe Oscar de volta sem que precisasse hipotecar o CT de Barra Funda inteiro, desembolsando um valor modesto de 5 milhões de euros em luvas de assinatura. Isso mesmo, cerca de 30 milhões de reais, que para um craque de calibre global é como pagar por um café expresso no shopping. Um investimento irrisório, considerando que ele chega como agente livre após encerrar o contrato milionário na China. E o salário? O salário é baixo, surpreendentemente baixo para um gênio que faturava fortunas em Xangai. Na faixa dos R$ 400 mil por mês, um número que reflete sua paixão flamejante pelo tricolor mais do que por pilhas de yuan, mas turbinado por bônus que podem inflacionar isso para os céus, como 800 mil extras por cada 10 assistências na temporada que levem a vitórias em clássicos, 1,2 milhão por gols decisivos em semifinais de taças continentais, e bônus coletivos que explodem para 3 milhões se o time reconquistar a Libertadores ou o Mundial de Clubes. Tudo isso amarrado a cláusulas que transformam o acordo em uma armadura de titânio, contrato de 4 anos sólidos, até o final de 2029, com renovação automática por mais 2, se ele bater metas como 80% de aproveitamento em minutos jogados ou liderança em passes decisivos no Brasileirão.
cláusulas de rescisão que arrancam nos 60 milhões de euros no primeiro ano, derretendo para 40 milhões no último, para espantar abutres como Chelsea ou PSG, que ainda lambem as feridas da perda dele. Cláusulas de imagem que entregam ao São Paulo 60% dos direitos sobre endossos globais, onde Oscar posa como embaixador tricolor em campanhas que vão invadir a China e o mundo. Metas táticas como manter taxa de acerto de passes acima de 90% em jogos de alto risco, liberando 500 mil por semestre. Cláusulas de sigilo que trancam detalhes de sua forma física e estratégias de readaptação como tesouros da coroa. E metas de liderança como mentorias a jovens da base que desbloqueiam prêmios de 300 mil por ciclo. Tudo orquestrado para fazer de Oscar não só um meio atacante, mas um profeta vivo do tricolor, permitindo que com salário baixo o clube equilibre as contas enquanto colhe uma colheita de títulos que vai durar uma eternidade. E segundo as fontes exclusivas do Globo Esporte que capturaram o vazamento da coletiva de Lucas Moura, essa estrutura foi o que acalmou os ânimos no elenco, transformando o "ninguém quer" em um rugido de "todos precisamos dele para dominar". Uma jogada financeira que deixa o mundo do futebol de queixo caído e o São Paulo rindo nas sombras como o rei absoluto. Agora, galera, preparem o estômago para o epicentro do caos. Os bastidores dessa negociação que foram um circo de sombras e explosões emocionais dignos de um episódio de House of Cards misturado com o calor das novelas da Globo. Tudo desenterrado em off pelo Globo Esporte em conversas escaldantes com fontes do vestiário tricolor e agentes internacionais. Imagine o cenário. Tudo irrompeu às 72 horas em uma reunião escondida num flat anônimo nos Jardins, em São Paulo, daqueles com paredes prova de som e vistas bloqueadas por cortinas blackout, onde emissários do São Paulo se camuflaram como executivos comuns para confabular com o agente de Oscar à 1 da madrugada, sussurrando propostas iniciais de 3 milhões em luvas que o staff chinês cuspiu como insulto, exigindo 7, mas o tricolor revidou com visões de redenção, de Morumbi lotado berrando seu nome como um hino pagão. E aí desabou a pressão, uma cascata de ligações secretas que martelaram os aparelhos encriptados como bombardeio aéreo. O Chelsea ligando de Londres às 5 da manhã com ofertas de volta ao Stamford Bridge por 10 milhões anuais e promessas de Premier League reluzente. O Xangai Port mandando emissários asiáticos para o Brasil com apelos nostálgicos ao dinheiro fácil da Superliga chinesa e até o Flamengo infiltrando contatos rubro-negros com 6 milhões e um projeto de reconquista carioca que cheirava cilada, criando uma tensão que asfixiava o ar como fumaça tóxica. Galera, eu sinto um nó na garganta só de narrar, porque numa noite infernal, a declaração de Lucas Moura vazou para um grupo de WhatsApp do elenco. Ninguém quer a volta dele, vai bagunçar o vestiário, gerando um terremoto interno que paralisou as tratativas por 24 horas. Com o São Paulo respondendo com uma contraoferta surpresa de 5 milhões, mais bônus que brilhavam como diamantes. E o suspense escalou ao zênite quando o agente de Oscar, pressionado por uma ligação secreta do PSG, prometendo 8 milhões e parceria com Mbappé, hesitou, forçando uma cúpula de emergência no CT de Barra Funda, num auditório trancado, onde os dirigentes tricolores, com o pulso acelerado como tambores de guerra, jogaram tudo ou nada, pintando quadros de legados imortais, de taças que Oscar ergueria como Moisés abrindo o mar. E enquanto isso, rivais como o Palmeiras discavam secretamente oferecendo 4 milhões e um esquema de rivalidade interna que cheirava veneno. Mas Oscar, o sábio errante, resistiu, porque conforme as fontes do Globo Esporte, ele sussurrou ao agente: o São Paulo é a berço, o resto é exílio. E no ápice, após madrugadas sem sono e mensagens codificadas dançando como fantasmas digitais, o pacto foi forjado em uma assinatura virtual às 4 da manhã de hoje, com o elenco engolindo o detona do Lucas Moura como combustível para a revolução. Uma bomba que o Globo Esporte detonou primeiro e que agora ruge no Tricolor Mundial News, revirando o tabuleiro do futebol brasileiro como um furacão de categoria 5, porque sem Oscar, o São Paulo sonha, mas com ele, o São Paulo conquista reinos inteiros. Mas quem é esse Oscar que provoca tal terremoto emocional e tático, galera? Vamos desenterrar a alma desse titã, uma biografia que é um épico de glórias e exílios, digno de um blockbuster de Spielberg, com toques de tragédia grega. Nascido em 9 de setembro de 1991 em Americana, interior de São Paulo, em uma família de classe média que trocou o conforto pela loucura do futebol, quando ele, aos 7 anos, começou a chutar bola no campinho do União Barbariense, mostrando uma visão de jogo que fazia treinadores coçarem a cabeça em descrença.
passando pela base do São Paulo de 2004 a 2008, onde lapidou seu talento como diamante bruto, estreando no profissional em 2008 contra o Santo André na final paulista, com uma assistência que selou o título estadual, somando 12 jogos com flashes de genialidade que o levaram para o Internacional em 2010, onde explodiu como foguete, conquistando o Gauchão de 2011 e 2012, a Copa do Brasil de 2010, a Recopa Sul-Americana de 2011 e a Libertadores de 2012 como MVP da campanha com passes que dessecavam defesas sul-americanas como cirurgião. Depois o salto para o Chelsea em 2012 por 25 milhões de libras, onde brilhou na Premier League com 131 jogos, 20 gols e 20 assistências, erguendo a Liga Europa de 2013, a Premier League de 2015 e a Capital One Cup de 2015 com pênalti decisivo na final contra o Tottenham. 131 jogos com 20 gols, que o tornaram ídolo blue apesar da saudade brasileira. Convocações para a amarelinha desde 2011 com estreia contra a Argentina em amistoso, 61 caps com 13 gols, participando da Copa das Confederações de 2013 contra o Uruguai na semi, quartas na Copa do Mundo